Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD e nesta aula estaremos iniciando o terceiro trimestre de 2021, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O escritor desta série de lições é o pastor Clayton Pomerening. Aqui então, meus irmãos, a título de conhecimento, temos a nossa revista, que nós estaremos nos baseando para o trimestre inteiro, e também nos acompanhará o livro de apoio escrito pelo mesmo comentarista da lição. E hoje estaremos iniciando na lição de número 1, que tem por título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Queridos, a revista Lições Bíblicas desse terceiro trimestre focará basicamente nas personagens que nós encontramos nos livros de 1º e 2º Reis. Então, para nós professores, se tornará um pouco mais, entre aspas, mais fácil de nós prepararmos as lições, porque poucos temas tratados nas lições estarão fora da própria Bíblia. Quando nós pegamos, por exemplo, lições onde tem muitas definições teológicas, muitas ideias que não estão claramente explicitadas na Bíblia, os professores têm muita dificuldade em pesquisar sobre esses temas, principalmente para aqueles que têm poucos recursos para comprar livros de apoio, livros para estudos à parte. Para esta lição, ou para esse trimestre em particular, a maioria das lições, a maioria absoluta das lições, ela estará focada basicamente nas histórias bíblicas. Então, para os professores, se torna um pouco menos difícil a tarefa de pesquisar, de estudar a lição. E nós veremos isso já nessa primeira lição, que trataremos a respeito da vida de Salomão. O texto áureo desta lição está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, e nos diz: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Já a verdade prática nos ensina, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Aqui temos um ponto de discordância já com o comentarista, mas deixaremos para fazer esse comentário no momento pertinente, no momento em que isso se fizer necessário. Já para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro texto em 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 34, e o segundo texto também no 1 Reis, já agora no capítulo 6, versículos 1, depois 11 ao 14. Acompanhe a leitura, por favor, 1 Reis 4. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, 1 Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Como objetivo geral da lição, nós temos, meus irmãos, expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Conforme os irmãos perceberão durante a ministração dessa lição, nós veremos, meus irmãos, que
este objetivo geral ele não foi perseguido pelo comentarista. Como assim não foi perseguido? O comentarista colocou aqui o objetivo geral, né, a respeito de expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus, só que durante os 3 tópicos dessa lição, muito pouco se toca neste assunto, neste tema. Então eu não entendi direito por que o comentarista colocou essa questão, né, de expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus no objetivo geral, sendo que ele não toca neste assunto, ou toca muito superficialmente nesse tema. Então aqui nós vemos já nessa lição de número 1, que o objetivo geral não vai ao encontro do que está sendo ministrado durante a lição. Então os irmãos fiquem bastante atentos a esse respeito. Já os objetivos específicos nós temos, para o tópico 1, evidenciar as virtudes de Salomão. Já para o tópico 2, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E por fim, para o tópico 3, apontar os feitos de Salomão. Meus irmãos, antes de nós começarmos o comentário propriamente dito, gostaria apenas de enfatizar, ou seja, dar uma ênfase especial para os irmãos, para que os irmãos façam o download das notas de aula que eu estou usando para a gravação deste vídeo. Conforme eu mencionei no vídeo passado, nas notas de aula, né, que é o arquivo PDF que eu usei para a gravação deste vídeo, tem muito mais material escrito ali do que o que eu consigo mencionar e falar para os irmãos em sala de aula, aqui nesse vídeo do YouTube. Porque o tempo de vídeo está limitado, como disse aos irmãos, 1 hora mais ou menos é o tempo que normalmente nós fazemos, mas às vezes estende um pouquinho, até 1h10, 1 hora, até 1h19, se eu não me engano, foi o maior tempo de vídeo que eu fiz nos últimos tempos. Mas então esse é um tempo muito curto para que eu fale tudo aquilo que está no arquivo de notas de aula. Então eu peço, eu sugiro aos irmãos fortemente que façam o download desse arquivo PDF e acompanhem a leitura, acompanhem a ministração desta aula aqui no YouTube, valendo também, se possível for, as notas de aula para os irmãos enriquecerem ainda mais a sua aula. Eu tenho percebido também que muitos irmãos não têm conseguido fazer o download, do link, que eu sempre deixo o link aqui abaixo do vídeo, na descrição deste vídeo, tem o link ali para fazer download do arquivo PDF, porém, muitos não, alguns irmãos têm dificuldade em fazer esse download. Então, meus irmãos, vejam aqui, anotem esse número do WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, anotem esse número e me mande uma mensagem no WhatsApp que assim que eu puder eu envio para os irmãos o arquivo em PDF. Se o irmão então está em dificuldade de baixar o PDF através do link aqui de baixo, me mande uma mensagem neste WhatsApp que está aparecendo na tela, que assim que possível eu te mando esse arquivo em PDF pelo próprio WhatsApp. Isto posto, então vamos para um comentário. Introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo e cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. O apogeu, meus irmãos, é a situação de maior prosperidade, de maior notoriedade, de maior destaque, na vida de Israel. Aqui o comentarista está mencionando que foi na época de Salomão que realmente Israel atingiu o seu ponto máximo de fama, de poder, de glória como nação. E realmente, meus irmãos, nós encontramos na própria Bíblia Sagrada uma confirmação a respeito dessa questão de que o reino de Salomão foi próspero, sim, porém foi através da ação do próprio Deus que Salomão conseguiu toda aquela prosperidade. Vamos ler o que está ali escrito em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, vamos ler na Nova Versão Internacional. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Então vejam, meus irmãos, que o segredo por trás do sucesso de Salomão como rei, como monarca em Israel, foi justamente a atuação de Deus, abençoando-o e fazendo-o prosperar. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Na realidade, meus irmãos, foi a mão de Deus quem atuou na vida de Salomão, concedendo a ele
a sabedoria para que ele se destacasse, para que o seu reino se fortalecesse. Na realidade, foi a operação de Deus por trás de tudo isso que deu esta posição privilegiada a Salomão. E aqui o comentarista menciona, né, que mesmo diante de toda esta glória que Deus concedeu a Salomão, ele não continuou, não perseverou no seu caminho de obediência ao Senhor. E aqui o comentarista dá duas razões, né? Se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. O desejo político está ligado diretamente à questão de fazer aliança com outros povos. Porém, queridos irmãos, nós vemos que Salomão já dominava a maioria daqueles reinos que estavam ao redor de Israel. Davi, o seu pai, já havia conquistado todos aqueles povos. Davi, seu pai, já havia colocado guarnições em todas aquelas cidades, em todas aquelas nações que prestavam honra e obediência ao reinado de Israel, no caso a Davi, que era o rei antecessor de Salomão. Então, quando Salomão entrou para governar Israel, todo aquele território já estava sob a direção, sob o domínio de Israel. Então, apesar de que Salomão fortaleceu o reino, como nós veremos durante esta lição, na realidade ele não conquistou muita coisa, na realidade não conquistou nada, ele só fortaleceu aquilo que Davi já tinha conquistado. Então, quando o comentarista menciona aqui que se deixou levar por interesses políticos, acontece que as mulheres, né, com quem Salomão se casou, ou de quem Salomão tomou esposas ou concubinas, eram justamente das nações que estavam em volta, e eram justamente as nações sobre as quais Salomão já dominava. Então eu não compreendi direito essa questão das alianças políticas, né, dos interesses políticos que o comentarista mencionou a respeito de Salomão. Não há como negar, por exemplo, que o casamento de Salomão com a filha de Faraó foi realmente um arranjo político, porque o Egito era uma das nações que Israel não dominava. Então, o que aconteceu ali nos dá a entender, a Bíblia não menciona isso claramente, mas nos dá a entender que como Salomão não dominava o Egito, ele acabou casando com a filha de Faraó justamente para criar uma aliança política em que nem Israel atacava o Egito, nem o Egito atacava Israel. Já todas as outras nações eram dominadas já por Salomão. Então não havia necessidade de ele fazer, como diz aqui, não havia necessidade de ele demonstrar interesse político, porque ele já dominava aquelas nações. E já em relação aos desejos pecaminosos, sim. Salomão se deixou levar pela sua grandeza e acabou dando vazão para os desejos do seu coração. E conforme nós veremos na sequência desta lição, pecando gravemente contra a lei de Moisés. Para o ponto central da lição nós temos: o que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. Ou seja, nós temos que ser ponderados, queridos irmãos, pensar muito, analisar, meditar a respeito de tudo aquilo que pedimos ao Senhor. E no caso de Salomão, que pediu sabedoria, esse pedido fez com que toda a sua vida fosse abençoada por Deus, porque ele fez o pedido correto diante do Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao tópico 1, que diz: a sabedoria de Salomão. Subtópico 1. A virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende, ou seja, do que se chega à conclusão, o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas de que se adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Meus irmãos, essa história que o comentarista contou aqui é bastante interessante e realmente faz um certo sentido, porém eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão. Aqui o comentarista deixa claro que ele entende que Salomão pediu sabedoria porque já era sábio. Porém, eu encontro uma situação um pouco diferente na própria Bíblia a respeito
da situação que Salomão estava enfrentando naquele momento. Eu convido a você para analisar junto comigo essa situação enfrentada por Salomão. O primeiro ponto a ser levado em consideração é que Salomão assumiu o reinado de Israel com uma grande incumbência: construir o templo em honra ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que Salomão, antes de assumir o trono, antes de ser empossado como rei, já estava sendo preparado por Davi para a construção daquele templo. Inclusive, a Bíblia diz que o próprio Davi deu a Salomão todos os planos, a planta, todos os detalhes de como deveria ser construído aquele templo. Vamos ler o que está ali em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos do 11 ao 13, na Nova Versão Internacional. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Então, meus irmãos, encontramos nesse texto que Davi havia preparado já praticamente quase tudo para Salomão. Então Salomão já entrou no reino, já assumiu o trono de Israel, sabendo que ele tinha uma grande responsabilidade de construir o templo para o Deus Todo-Poderoso. E somado a isso, queridos irmãos, o próprio rei Davi já havia mencionado pelo menos 2 vezes, nós encontramos na Bíblia Sagrada, que Salomão era jovem e inexperiente. Ou seja, para Davi, Salomão ainda não reunia todas as características necessárias para executar uma tão grande obra, tanto que ele falou isso pelo menos 2 vezes. Vamos ler uma dessas vezes, está ali em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5. Vamos ver na Nova Versão Internacional. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente. E o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Então vejam, meus irmãos, essa foi a primeira vez que Davi citou, que está na Bíblia, que Davi em seu coração tinha o pensamento que Salomão era jovem e inexperiente, ou seja, ainda não estava preparado para aquela grande obra. E depois disso, Davi ainda menciona a esse respeito para todo o povo. Vamos ler também o texto de 1 Crônicas 29, versículo 1, agora na Nova Versão Transformadora. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o próprio Senhor Deus. Então, queridos, vejam se os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio. Salomão entrou no trono de Israel com a responsabilidade de construir o templo. O seu pai já havia pensado uma vez, em 1 Crônicas 22, a Bíblia diz que Davi pensava, e provavelmente por estar escrito ele falou para alguém essa questão. E depois em 1 Crônicas 29, Davi falou para todo o povo sobre o seu entendimento de que Salomão ainda era jovem e inexperiente. Então pensem o que tinha no coração de Salomão. Uma grande obra para ser realizada, construção do templo. O seu próprio pai falando que ele era jovem e inexperiente, ou seja, que ainda não estava preparado para isso. Como será que estava o coração de Salomão? Todas essas questões me levam a pensar, isso é pensamento meu, do Luiz, pelo que eu estou vendo na Bíblia, que Salomão pediu sabedoria a Deus justamente porque ele se achava despreparado intelectualmente para conduzir uma obra tão excelente e maravilhosa daquela. Tanto que quando o Senhor se apresentou a ele, ele mesmo reconheceu que era uma criança,
que não sabia nem sair e nem entrar. E pediu sabedoria ao Senhor para poder o quê? Julgar o povo, para poder dirigir o povo com sabedoria e com justiça. Então, queridos irmãos, vejam, toda esta pressão de construir o templo, ter a lembrança vívida no seu coração de que o seu próprio pai achava que ele era jovem e inexperiente. No meu entendimento, todas essas questões, toda essa pressão que Salomão recebeu, né, estava sofrendo ali no início do seu reinado, foram os fatores motivadores para que ele, diante do Senhor, pedisse sabedoria. Sabedoria para administrar o povo, e também ali estava embutido a questão de sabedoria para cumprir os planos de Davi, que era a construção daquele templo suntuoso, maravilhoso, magnífico para o único e verdadeiro Deus. Então, no meu entendimento, Salomão não pediu sabedoria a Deus porque ele já era sábio. Ele pediu sabedoria a Deus porque ele estava sofrendo uma grande pressão psicológica, porque ele tinha uma grande obra a ser realizada ali no início do seu reinado, e o seu próprio pai havia mencionado pelo menos 2 vezes que ele ainda era jovem e inexperiente. Se os irmãos não concordarem com esse meu posicionamento, os irmãos fiquem à vontade. Os irmãos querendo fazer algum comentário aqui embaixo, fiquem à vontade para tecer os seus comentários. O que eu estou colocando para vocês é só a impressão que eu tenho pelo que nós temos lido na Bíblia. Porque não há menção direta a respeito dessa sabedoria prévia de Salomão, como o comentarista quer dizer. Aqui o comentarista está inferindo, ou seja, está pensando, está analisando e achando que Salomão já era sábio porque pediu sabedoria. E o que eu estou apresentando para vocês agora são fatos bíblicos, fatos irrefutáveis, porque são coisas que nós encontramos na própria Bíblia. Mas os irmãos fiquem à vontade em seguir o caminho que os irmãos acharem mais conveniente, até porque essa nossa lição, essa nossa aula, esse nosso bate-papo é justamente para incitar os irmãos a pensarem a respeito, a lerem o que está na Bíblia e a chegarem às suas próprias conclusões. Subtópico 2, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. Isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino, pequeno. Não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência, ou seja, à soberba, né? Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Meus irmãos, conforme nós mencionamos, Salomão tinha consciência das suas limitações, principalmente quando se comparava à alta capacidade administrativa e militar que o seu pai tinha. Davi foi um rei diferenciado em Israel, um rei muito reconhecido, um rei amado por todos. Tudo bem, errou no caso ali de Urias e Batseba, mas tirando essa questão, Davi foi um rei exemplar, e a própria Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, quando Salomão se comparava com Davi, ele tinha consciência da sua inexperiência, ele tinha consciência das suas limitações diante de uma tão grande obra. Isso é inegável. E eu gostaria de mencionar para os irmãos um outro detalhe bastante importante que eu encontrei nas Escrituras Sagradas a respeito dessa questão de Salomão pedir a Deus sabedoria. Tem um texto de uma conversa que Davi teve com Salomão, onde o próprio Davi nos dá a entender, a Bíblia nos dá a entender que o próprio Davi aconselhou a Salomão a buscar sabedoria em Deus. Vamos ler o texto que está ali em 1 Crônicas 22, versículos do 11 ao 13 na Nova Versão Transformadora. Preste atenção neste texto. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você. Ele dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. Vejam agora, anotem agora o que Davi fala a Salomão. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso.
Não tenha medo nem desanime. Esse texto, meus irmãos, a mim, ao Luiz, dá a entender que Davi já estava aconselhando Salomão a buscar sabedoria em Deus, porque nessa versão, nova versão transformadora, essa questão é muito clara. Veja o que diz. Vamos reler a parte importante desses versículos. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Esse texto, queridos, quando comparado com a atitude de Salomão diante do pedido de Deus, faz todo sentido. Davi falando, aconselhando a Salomão a buscar sabedoria em Deus, porque ele diz aqui que Deus te dê sabedoria e entendimento. Ou seja, onde está a fonte da sabedoria e entendimento? Em Deus. E Davi sugerindo para Salomão que buscasse essa sabedoria em Deus. E foi justamente isso que Salomão fez quando Deus se apresentou a ele e deu-lhe a oportunidade de escolher o que quisesse. Riquezas. Davi já era muito rico e o reino de Israel também já era muito rico. A morte dos seus inimigos. Teoricamente, Israel dominava toda aquela região e Salomão teve quase 40 anos de reinado em paz. Então veja, meus irmãos, que quando nós começamos a ligar os fatos bíblicos um ao outro, nós conseguimos ter um discernimento muito interessante a respeito dessa questão de Salomão. Salomão, agora, voltando ao que o comentarista mencionou, o Salomão pediu sabedoria porque ele já era sábio. Mas aqui, Davi está aconselhando Salomão a buscar em Deus a sabedoria, porque Davi falou a Salomão, olha, que o Senhor te dê sabedoria e entendimento para que você governe Israel. Então, Davi já estava mostrando para Salomão o caminho da vitória, o caminho de um reinado próspero, de um reinado abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, este é mais um ponto para você meditar, para você ler, para você olhar, para você realmente pensar a respeito para ministrar aos seus alunos. Essas lições, conforme eu mencionei no início da aula, essas lições onde nós temos só os textos bíblicos, ou a maior parte dos textos bíblicos para nós estudarmos, são lições maravilhosas, porque nós não precisamos recorrer a comentários, a livros, a enciclopédias. A própria Bíblia já fala, né, já conta as coisas, já nos mostra, já nos revela coisas maravilhosas. Eu creio, queridos irmãos, que esse trimestre será abençoadíssimo para todos nós que ministramos essa lição. Eu creio que Deus vai nos abençoar de uma forma maravilhosa, justamente nos enriquecendo com este conhecimento bíblico. Subtópico 3, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. Queridos irmãos, esse tipo de sabedoria, como nós vimos ali no quadro, na revista dos professores, tem um quadro chamado Interagindo com o Professor. E ali naquele quadro, o comentarista faz um questionamento, né, querendo que nós façamos uma diferenciação entre sabedoria e astúcia. Essa questão que o comentarista está mencionando aqui, que é essa sabedoria terrena, animal e diabólica, nada mais é do que astúcia, ou seja, aquela sabedoria para tirar vantagem, aquela sabedoria para fazer o mal, para se aproveitar da inocência de outras pessoas. Então, essa sabedoria, essa astúcia, esse sentimento de levar vantagem sobre outras pessoas, isso não é sabedoria, isso é esperteza, isso é astúcia, isso não tem nada a ver com a sabedoria que o Deus Todo-Poderoso dá a todos aqueles que a pedem. Meus irmãos, a sabedoria que Deus nos dá nos leva, nos ajuda a nós termos justiça, a nós sermos justos, a nós termos atos de justiça e não a nós levarmos vantagem em quem quer que seja. Levar vantagem sobre outras pessoas nada mais é do que astúcia. E a Bíblia classifica essa astúcia como uma sabedoria carnal, terrena e até diabólica. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. As características dessa virtude que vem do alto são pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade.
Meus irmãos, conforme já estudamos em lições e trimestres anteriores, a sabedoria é a capacidade de nós usarmos o conhecimento que nós temos da melhor forma possível. E, no nosso caso, como cristãos, a melhor forma de nós usarmos o conhecimento é justamente para agradarmos e servirmos ao Senhor nosso Deus. Inclusive, Salomão já diz algo bastante incisivo a esse respeito. Vamos ler o que está ali em Provérbios capítulo 9, versículo 10, na Nova Versão Transformadora. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Então, queridos, o temor de Deus, ou seja, o desejo de agradar e honrar a Deus, é o princípio da verdadeira sabedoria. Por quê? Porque quando nós usamos todo o nosso conhecimento para servir e honrar ao Deus Todo-Poderoso, nós estamos demonstrando a mais pura e verdadeira sabedoria. Porque o nosso, aleluia, porque o nosso objetivo como seres humanos, salvos, lavados e redimidos no sangue de Cristo Jesus, é justamente servir a esse Deus que nos deu a oportunidade de salvação. Então, Salomão dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é o que motiva, é o que move o homem em direção à sabedoria, é justamente o temor do Senhor. Aquela reverência, aquele sentimento de servir a Deus com fidelidade. E é isso, queridos irmãos, que nós como cristãos precisamos ter em mente. Tudo aquilo que temos nas nossas vidas precisa ser usado para a glorificação do nome do Todo-Poderoso. Chegamos agora ao tópico 2, a consolidação do poder. Subtópico 1, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Meus irmãos, conforme foi mencionado, Salomão não foi um rei guerreiro. Todas aquelas terras e nações que ele dominava, conforme eu já disse a vocês, foi deixado pelo próprio Davi, o seu pai, aquele que o antecedeu no trono de Israel. Então, Salomão não foi um rei guerreiro, um rei conquistador. O que Salomão fez, realmente, segundo nós encontramos na Bíblia, foi fortalecer o reino a Israel. Porque Salomão foi um homem muito envolvido com construções. Nós vemos em todas as fases do seu reinado, Salomão construindo. Primeiro Salomão começou construindo o templo, depois construiu o seu palácio e depois construiu várias cidades, cidades de munição, cidade disso, cidade daquilo, reformou isso, fez aquilo. Então Salomão foi envolvido fortemente durante o seu reinado com construção. Isso fez com que o reino de Israel se fortalecesse e se estabelecesse. Mas conforme eu mencionei, ele não conquistou terras e simplesmente fortaleceu o reino que havia recebido de seu pai Davi. Inclusive tem um texto que fortalece, que corrobora, que vem confirmar isso que eu falei para os irmãos. Vamos ler o que está ali em 2 Crônicas, capítulo 9, versículos de 1 ao 6, na Almeida Revista e Corrigida. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zoba e a tomou, e também edificou a Tadmor no deserto, e todas as cidades das munições que edificou em Amate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto, conforme o seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Então vejam que Salomão fortaleceu o reino que ele recebeu através das suas grandes construções. Salomão construiu muito e isso trouxe um fortalecimento para o reino de Israel. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Conforme nós mencionamos, meus irmãos, toda esta fartura e paz que o povo de Israel desfrutava foi resultado da promessa de Deus feita a Davi
e também da operação da bênção de Deus derramada sobre o povo de Israel. Vamos ler o que está ali em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, na Almeida Revista e Corrigida. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão, como resposta à bênção de Deus, como resultado da bênção de Deus sobre aquela nação. Deus havia prometido que Salomão seria um homem de paz. Inclusive, o próprio nome Salomão significa homem de paz. E durante praticamente todo o reinado de Salomão, Salomão não precisou guerrear. Apenas no final do seu reinado, por conta da sua desobediência aos mandamentos de Deus, Deus permitiu que alguns adversários se levantassem contra Salomão. Mas durante quase todos os 40 anos que ele dominou Israel, foi quase 40 anos de paz, de tranquilidade, porque era a bênção de Deus que estava ali, sobre a vida de Salomão e sobre a vida dos israelitas. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Na realidade, meus irmãos, o que traz, o que garante a um governo prosperidade é o temor a Deus e a obediência aos mandamentos do Senhor. É isso que traz paz e prosperidade para um reino, e não a condição natural, não a capacidade humana, e sim é a bênção de Deus que promove paz para os reinos, prosperidade e tudo mais. Inclusive, eu gostaria de citar a vocês uma responsabilidade que Moisés deu para todos os monarcas de Israel, mesmo enquanto ainda não tinha nenhum rei sobre Israel. Deus já havia revelado para Moisés que Israel teria um rei, e Moisés deu uma responsabilidade, anotou na lei, colocou uma responsabilidade para o rei na própria lei, para que o rei pudesse ser próspero como rei diante do Senhor. Vamos ler o que está ali em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. Parênteses agora. O que significa escreverá para si um translado desta lei num livro? Ou seja, ele teria que fazer, o rei, quando se assentasse no trono de Israel, precisaria fazer uma cópia do livro da lei que foi deixado por Moisés. Então, essa era a responsabilidade que Moisés havia dado para os reis de Israel. Assentou no trono, pegue uma cópia da lei do livro, do livro da lei de Moisés, para si próprio. Continuando a lenda. E o terá consigo, o rei, terá o livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Vejam então, meus irmãos, a responsabilidade que Moisés deu para todos os reis de Israel. Ter uma cópia do livro da lei de Moisés nas suas mãos, o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o rei deveria ler este livro. Primeiro, ter esse livro consigo, ou seja, sempre perto de si, e ler esse livro todos os dias da sua vida, para aprender a obedecer e a servir ao Deus Todo-Poderoso. Dando sequência. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que se prolonguem os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Queridos, quantos reis de Israel fizeram isso? Biblicamente falando, não vejo nenhum. Mesmo Davi, sendo um grande homem de Deus, a Bíblia não menciona que ele tivesse o costume de ler as Escrituras, de ler o Pentateuco. Tanto que, quando Davi logo que assume o reinado ali em Jerusalém, se tornando rei sobre todo Israel, Davi vai buscar a Arca do Senhor ali onde estava, a Arca do Senhor, e ao invés dos sacerdotes levitas trazerem a Arca do Senhor sobre os seus ombros, carregando os varais, eles trouxeram a Arca do Senhor em cima de um carro novo, um carro de boi novo, compraram, não sei, a Bíblia não menciona os detalhes, mas eles pegaram um carro de boi novo, colocaram a Arca do Senhor em cima e estavam transportando a Arca do Senhor. A Bíblia fala que os bois levando a arca
Um dos bois tropeçou e meio que o carro de boi meio que começou a pender. Uzá tentou segurar a arca do Senhor porque deve ter ficado com medo de ela cair do carro. A Bíblia diz que Deus fulminou Uzá naquele momento porque tocou na arca de Deus. Por que eu estou mencionando isso? Porque significa, meus irmãos, que Davi não conhecia a lei do Senhor, não conhecia o Torá, não conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a obrigação dele como rei conhecer. Tanto que Uzá morreu. E depois disso, quando Davi levou a arca do Senhor para a casa de Obed-edom e ficou ali 3 meses, e a Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi abençoada, aí Davi foi até a casa de Obed-edom e trouxe a arca para Jerusalém, só que agora da maneira certa, os levitas carregando a arca nos ombros e conforme manda a lei. Então vejam, meus irmãos, que nem Davi, como o maior, vamos dizer assim, o maior rei de Israel, não lia as Escrituras como estava ordenado. E não há nenhuma menção que Salomão também a lesse. Então, mas mesmo assim, por que eu estou mencionando isso? Porque, meus irmãos, o segredo da prosperidade é nós estarmos lendo e obedecendo os mandamentos de Deus. Não há verdadeira prosperidade sem a obediência ao Senhor. Não há o verdadeiro crescimento, a verdadeira sabedoria sem a obediência aos mandamentos do Senhor. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de fé, a nossa regra de fé e prática. E se nós obedecermos a Bíblia Sagrada, nós alcançaremos grande prosperidade. Mas eu não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando aqui que você e eu vamos enriquecer, mas nós vamos ser grandemente prósperos espiritualmente, nós vamos receber graça, nós vamos receber livramento, nós vamos gozar do favor de Deus. Porque, aleluia, porque todos aqueles que amam as Escrituras e a obedecem, a Bíblia diz que Deus também honrará aquele homem, aquela mulher, aquele servo que obedecer e amar as Escrituras Sagradas. Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado? O caminho está aqui. Leia este livro, coma este livro, obedeça a este livro, que você será grandemente próspero na presença do Senhor. Você pode não ser rico, mas você terá a suficiência de tudo aquilo que você precisa. Deus suprirá todas as tuas necessidades em glória, e o nome do Senhor será engrandecido na sua e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 2, o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente os seus valores espirituais. Na realidade, meus irmãos, em relação a esses conchavos políticos, já comentei com os irmãos anteriormente que, no meu entendimento, pelo que eu vejo na Bíblia, como Salomão dominava sobre todos os reinos que estavam ali próximos de Israel, ele não tinha necessidade de fazer conchavo político com aquelas nações, até porque ele já as dominava. Com o Egito, como eu mencionei para os irmãos, logo que ele assumiu o reino de Israel, ele se casou com a filha de Faraó, fazendo ali realmente um conchavo político, um acordo político, porque ele era genro de Faraó. O Egito não iria atacar Israel, muito menos Israel iria atacar o Egito. Então, a nação grande que era próximo de Israel, Salomão já fez um acordo político casando com a filha de Faraó, e todas as outras nações que estavam próximas, já Salomão dominava. Então, não havia necessidade de fazer acordo político com aquelas nações. Já em relação aos desejos pecaminosos, aí é outra situação. A Bíblia menciona, queridos irmãos, que Salomão pecou com as suas atitudes, desobedecendo um dos grandes mandamentos bíblicos a respeito de não se misturar com outras nações. Salomão tinha glória, Salomão tinha honra, Salomão tinha riqueza, Salomão tinha fama, porém ele se deixou levar por tudo isso e acabou afrontando diretamente um dos grandes mandamentos deixados pelo Senhor para o povo de Israel. Deus proibia que os israelitas se relacionassem com mulheres
de outras nações. Era proibido isso. E Salomão pecou gravemente nessas suas atitudes. Vamos ler o que está ali em Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 1 ao 4, na Almeida Revista e Corrigida. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Vejam aqui, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Está claro aqui em Deuteronômio capítulo 7, meus irmãos, que era proibido para o israelita casar com uma mulher estrangeira. E Salomão não apenas pecou uma vez, mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres Salomão tinha. E dessas 1000 mulheres, muitas delas, pelo que a Bíblia nos dá a entender, eram estrangeiras, afrontando diretamente este mandamento de Deuteronômio 7. E vocês viram o que aconteceu, qual era o resultado de alguém que se casasse de um homem que se casasse com uma mulher estrangeira. Aqui em Deuteronômio 7 já está claro isso. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Salomão desobedeceu a lei de Deuteronômio 7, casou com muitas mulheres estrangeiras, e a Bíblia diz que no momento da sua velhice, ele se dobrou a estas mulheres e passou a adorar outros deuses, exatamente conforme estava em Deuteronômio 7. E ali, meus irmãos, essa atitude de Salomão foi a sua ruína diante de Deus. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir o seu coração. Aqui, meus irmãos, essa expressão do comentarista não me faz muito sentido, porque Salomão já estava no poder, Deus já havia dado a ele, Deus já havia fortalecido, Deus já havia dado honra, poder, glória e fama para Salomão. Então não tinha mais para onde ir. O que eu percebo pela Bíblia Sagrada é que ele realmente deu vazão ao seu coração, deu liberdade para o seu coração, para cumprir todos os desejos carnais que ele tivesse. Isso, queridos irmãos, realmente foi a sua ruína. Por mais poderosos que nós sejamos, por mais recursos que nós tenhamos, nós nunca podemos nos desviar de obedecer à palavra de Deus. Mesmo que sejamos o homem mais rico do mundo, mesmo que sejamos o homem mais poderoso do mundo, nós temos que nos curvar ante a Bíblia Sagrada. Nós temos que nos curvar ante a palavra de Deus. Se o homem não manda em nós, Deus precisa mandar em nós através da palavra do Senhor. Se ninguém domina sobre nós, Deus precisa dominar sobre nós através das Escrituras Sagradas, queridos irmãos. E Salomão, sendo poderoso, se deixou levar pelos desejos do seu coração e não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Isso foi a sua ruína. Daí, quando a Bíblia diz, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. É o nosso coração, meus irmãos, que pode nos levar para o inferno. E é o nosso coração que pode nos levar a servir ao Deus Todo-Poderoso com graça, com amor e com sinceridade. Que nós possamos guardar o nosso coração, vigiando segundo nos diz a santa palavra de Deus, enchendo a nossa vida da palavra, enchendo o nosso coração, o nosso entendimento da palavra de Deus, para que possamos ser virtuosos e vitoriosos na nossa caminhada aqui na terra. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Todavia, é importante destacar que isso não ocorreu ou não aconteceu no início do seu reinado. Realmente, meus irmãos, Salomão amava a Deus no início do seu reinado. Vamos ler o que está ali em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. E Salomão amava ao Senhor,
andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então, realmente, a Bíblia diz que no começo do seu reinado, Salomão amava a Deus. Esta degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. E os desvios maiores que nós vemos, meus irmãos, são justamente essas questões das mulheres estrangeiras. A Bíblia é clara quando diz que foram essas atitudes de Salomão que trouxeram para ele grandes prejuízos, porque ele se desviou do caminho do Senhor, ele se desviou daquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Ele começou a entrar pelo caminho da idolatria. E isso desagradou grandemente ao Senhor nosso Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos a importância, conforme nós mencionamos, de nós estarmos totalmente dependentes de Deus, obedecendo a sua palavra. Não importa quanto você cresça, não importa quanta importância você e eu tenhamos, se tivermos alguma. Não importa quanto dinheiro você e eu tivermos, se tivermos realmente algum. O que nos importa, meus irmãos, é nós permanecermos em obediência ao Senhor. Salomão, com toda aquela sabedoria, se desviou. Salomão, com toda aquela riqueza, saiu da presença do Senhor. Quando olhamos isso, precisamos, meus irmãos, servir a Deus com tremor e temor, não permitindo que nada nos afaste deste Deus maravilhoso. Porque tudo aquilo que gozamos nesta terra é permissão de Deus. Você é rico, glorifique ao Senhor, mas isso é permissão de Deus. Tudo aquilo que você tem é permissão de Deus. Não está em você o ser rico, não está na sua capacidade de possuir o que você tem. Tudo aquilo que você tem foi Deus quem permitiu que você alcançasse. Então a honra, a glória é toda dele, meu irmão. Nada é teu, nada foi alcançado pela força do teu braço ou pela tua capacidade. Tudo foi a operação de Deus, tudo foi a misericórdia de Deus, tudo foi o amor de Deus quem te proporcionou toda essa fartura que você tem. Então nós somos constrangidos a sermos agradecidos ao Senhor e principalmente servir ao Senhor com temor e tremor, para que nenhuma dessas coisas nos tire da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque só na presença de Deus, meus irmãos, nós teremos recompensa eterna. Só na presença de Deus nós gozaremos do descanso eterno. Se nós sairmos da presença de Deus, infelizmente, o que nos esperará é a condenação eterna, é o sofrimento eterno. Que Deus nos guarde, meus irmãos, debaixo das suas potentes mãos. Chegamos agora ao tópico 3, a construção do templo. Subtópico 1, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos no começo da lição, Salomão já assumiu o trono de Israel com a responsabilidade, com a incumbência, com a tarefa de construir um templo em nome do Senhor nosso Deus. Aquele desejo não surgiu no coração de Salomão, e sim no coração de Davi, seu pai. E o que a Bíblia nos dá a entender é que Salomão entendeu essa questão e tomou para si essa responsabilidade não como um mandato do seu pai Davi, mas sim como um desejo do seu próprio coração. Mas entendamos que toda essa história começou no coração de Davi. Todo esse desejo começou no coração de Davi, só que a responsabilidade desta construção foi transferida para Salomão, o filho escolhido de Davi por Deus para assumir o trono no lugar do seu pai. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedros do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Meus irmãos, quando nós chegamos nessa parte da Bíblia onde nós lemos os materiais que Davi preparou para a construção do templo, nós ficamos boquiabertos. A Bíblia diz que da sua própria fortuna pessoal, Davi ofertou ouro e prata para a construção do templo, que se forem convertidos para os dias de hoje, os valores são valores enormes. Eu fiz aqui fiz aqui
uma comparação do ouro que Davi deu e da prata que Davi deu da sua própria fortuna pessoal para a construção do templo. Em ouro, Davi deu 105 toneladas de ouro para a construção do templo. Vocês sabem quanto vale 105 toneladas de ouro hoje? Valem 30 bilhões de reais na cotação de ontem. 30 bilhões de reais Davi deu para a construção do templo em ouro. Já em prata, Davi deu 245 toneladas de prata. Vocês sabem o que é 245 mil quilos de prata para a construção do templo? Sabe quanto vale essas 245 toneladas de prata? Mais de 1 bilhão de reais. Em resumo, Davi deu 31 bilhões de reais para a construção do templo em Jerusalém, convertido nos valores de hoje. 31 bilhões de reais da sua fortuna pessoal. Ele deu daquilo que era a fortuna dele. Então vejam, meus irmãos, que aquele templo foi um templo riquíssimo, esplendoroso, construído realmente para a glória do Deus Todo-Poderoso. Imaginem, uma pessoa dá 30 bilhões de reais hoje para construir um templo ao Deus Todo-Poderoso. Será que algum de nós teria essa capacidade? Será que algum de nós teria essa habilidade, essa amabilidade, essa liberalidade em relação à obra de Deus? 30 bilhões de reais? Pensemos nisso, meus queridos irmãos, pensemos nisso, o quanto nós temos aberto as mãos para a realização da obra de Deus. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Aqui, meus irmãos, conforme mencionado no início, quando Davi estava para morrer, ele passou para Salomão todos os detalhes do templo. Então Salomão foi, não querendo desmerecer a função de Salomão, mas Salomão foi basicamente um executor. Porque Davi foi quem estabeleceu a planta, foi quem estabeleceu os detalhes. Inclusive, nós lemos que Davi, até a questão dos turnos dos sacerdotes, até como que funcionaria o serviço dos sacerdotes, dos cantores e dos porteiros, estava estabelecido já por Davi, tudo certinho, tudo explicado. E a Salomão coube tão somente executar o plano já elaborado pelo seu pai Davi. Subtópico 2, o templo do Espírito Santo. Esta visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é neste lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Meus irmãos, se eu não me engano, foi em 2019, quando nós estudamos a lição do tabernáculo, inclusive foi o primeiro trimestre em que eu comecei a gravar vídeos aqui no YouTube. Ali, no segundo trimestre de 2019, enquanto estudávamos o tabernáculo, nós vimos que realmente quando Deus disse para Moisés que se construísse aquele tabernáculo no deserto, era porque Deus desejava morar entre os israelitas, habitar entre o povo. Inclusive lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, a Bíblia diz assim na Almeida Revista Corrigida: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse termo habitarei aqui, traduzido no português, no hebraico, ele tem o significado de tabernacularei no meio deles. Então o tabernáculo é a morada de Deus. Quando diz aqui habitarei, o verbo, por exemplo, poderia ser dito tabernacularei no meio deles. Ou seja, o tabernáculo está diretamente ligado à morada de Deus. Então, enquanto Cristo não veio para trazer redenção para o seu povo, a presença de Deus e a morada de Deus estava direcionada primeiro para o tabernáculo, depois para o templo. Só que quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, nós nos tornamos morada
de Deus em espírito. Nós hoje somos a morada do Senhor através da presença do Espírito Santo. Leiamos o que diz ali em Efésios, capítulo 2, versículo 22, também na Almeida Revista Corrigida, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Hoje você e eu somos morada. Hoje você e eu somos a casa de Deus, a casa onde habita o Espírito Santo do Senhor aqui na terra. E por isso que nós devemos honrar ao Senhor de todas as formas, com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 3, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. Aqui, meus irmãos, realmente nós vemos ali que quando a arca entrou no lugar santíssimo ali no templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou e os sacerdotes não puderam ficar de pé ali dentro do templo. Por quê? Porque ali estava a glória do Senhor. E é interessante que isso é uma repetição do que aconteceu lá no tabernáculo, quando Moisés montou o tabernáculo ali no deserto. Também a glória do Senhor encheu aquele lugar de forma a que os sacerdotes não conseguiam ministrar. Vamos ler o que está ali em Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35, na Almeida, Revista e Corrigida. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então vejam que a primeira demonstração da glória do Senhor foi lá no tabernáculo e depois se repetiu quando a arca do Senhor entrou também no grande templo de Salomão. Então nós vemos que este foi o modus operandi do Senhor no que diz respeito à confirmação de que Deus estava se agradando daquela obra, manifestando então a sua presença. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. Realmente, meus irmãos, a sabedoria de Salomão demonstrada naquela oração foi tremenda. Inclusive, Salomão dá muita ênfase na questão da pecaminosidade do homem, porque Salomão menciona ali claramente que nós somos pecadores. E ele conclamava ali, ele pedia ao Senhor misericórdia, porque quando Israel pecasse, inclusive ele diz, porque todos pecamos, todos os homens pecam. Quando Israel pecasse e fossem suplicar a graça e a misericórdia de Deus naquela casa, que o Senhor tivesse misericórdia e ouvisse do céu e perdoasse. Então, Salomão já tinha a convicção de que nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. E pediu a Deus misericórdia para que o Senhor ouvisse as orações das pessoas que fizessem ali naquele lugar de coração quebrantado, em arrependimento. E hoje, queridos irmãos, nós temos Cristo Jesus, o nosso advogado diante do Senhor. 1 João diz, filhinhos, não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado. Ou seja, o pecado na vida do cristão precisa ser um acidente, não algo premeditado. Então, queridos, Cristo está à direita de Deus intercedendo por todos aqueles que se chegam a Ele com o coração quebrantado. Glórias ao nome do Senhor. Então, antigamente, as pessoas corriam para o tabernáculo para orar, corriam para o templo para orar, para pedir graça e misericórdia ao Senhor. Hoje, meus irmãos, nós nos chegamos a Cristo, o nosso advogado diante de Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. A segunda ocasião em que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, não vou dizer uma repetição exata, mas é uma repetição do que aconteceu também no tabernáculo. No tabernáculo nós vemos que também desceu fogo do céu, depois que Moisés consagrou o tabernáculo, também desceu fogo do céu ali como confirmação da presença de Deus e confirmação
do apoio que Deus estava dando àquele trabalho. Vamos ler o que está ali em Levítico, capítulo 9, versículos 23 e 24, também na Almeida Revista Corrigida. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Queridos, estamos então chegando ao final dessa lição, vamos para a conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de seu reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Queridos, apenas uma rápida interpretação aqui. Esta lição foi muito rápida, foi muito superficial, porque a vida de Salomão merecia uma aula muito mais aprofundada, merecia uma aula muito mais cheia de recurso, de profundidade, de informações, mas o nosso tempo é resumido e também a lição foi muito superficial. Mas que os irmãos busquem o Senhor, que os irmãos peçam a Deus orientação, inspiração ao Espírito Santo para que os irmãos consigam enriquecer esta aula, para que os alunos fiquem bastante ligados e consigam aprender bastante, principalmente no que diz respeito à nossa responsabilidade de nos mantermos fiéis ao Senhor nosso Deus. O comentarista mencionou isso como o objetivo geral da lição, porém nós vimos que durante toda a ministração da lição, pouco se tocou neste objetivo, que era enfatizar realmente a necessidade da nossa obediência e da nossa sinceridade ao Senhor. Mas nós, como professores, podemos trazer esta ênfase ao coração dos alunos, para que eles saiam enriquecidos, alimentados e felizes desta aula. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua oração. E se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 2. Graça e paz, que Deus vos abençoe.